De volta ao vivo nesta noite, falando sobre depressão, mitos e verdades. E agora desafio para as senhoras. As pessoas começaram a mandar, são muitas questões. Ótimo, Então, as senhoras se virem para responder aqui. Vamos lá. Eu já começo aqui com uma pergunta que diz assim: falem, por favor, da depressão no idoso. A gente já até começou, não é? Meus pais foram diagnosticados com depressão, mas meu pai, diferente de minha mãe, é muito agressivo com as palavras, irritadiço, parece não responder às medicações. Será que pode confundir com alguma outra patologia, como Alzheimer, por exemplo? Obrigada, Aparecida. Interessantíssimo. Bom, essa população, ela tem umas características particulares mesmo, quando a gente vai fazer a identificação clínica, assim. O idoso, ele pode ter sintomas, por exemplo, como sintomas de irritabilidade, às vezes em vez de tristeza. É como tristeza, mas irritabilidade pode ser o único sintoma, e não tristeza, agressivo, irritado, né? Então, ele está mais sensível, ele acaba respondendo, agredindo. O idoso tem uma tendência a somatizar bastante também, até mais do que o jovem, assim. Às vezes, ele tem umas dores generalizadas que não se explica direito pelo quadro, né? Por algum outro quadro clínico. Então, é uma população que vem de uma cultura, depois até você me complemente assim, de bastante resistência, com psiquiatra, com tratamento, com psicólogo e tudo, e tem umas características atípicas que acabam atrapalhando a gente identificar. Uma vez identificado, ela disse até que o pai não tem respondido muito bem, né? O idoso, muitas vezes, ele já teve depressão durante a vida, e o que a gente sabe da depressão é que quanto mais crises depressivas, pior o tratamento. Você tem que se tratar bem e rápido, de preferência. Remitir uma crise depressiva. Muitas vezes tem os pacientes que são crônicos, assim. A gente pensa, meu pai é mal-humorado, pessimista, e pensa que isso é do gênio, da personalidade. E ele pode ter um quadro crônico depressivo. Então, muitas vezes a medicação, vou precisar de medicações, né, doses mais altas, ou fazer... E o duro tem que excluir ainda para o pai dela se está usando direito, que a resistência é um grande problema. Eu já aproveito e já emendo outra aqui. Depressão é apenas um mau humor? Que tem, Não, é diferente. Eu vou complementar até a resposta dela, principalmente por ser um senhor, né, de idade. Os homens antigamente tinham muita resistência. Ainda existe, ainda hoje, o estigma, né, do transtorno psicológico, da doença mental, fraqueza, até de ir no médico. Você vê que gente de mais idade não gosta de ir no médico. Até sente orgulho de falar, eu não preciso de médico, nunca fui no médico. Eu não vou no médico, e não quer tomar remédio mesmo. Então, já é normal essa resistência. Tem pessoas, como a doutora falou, às vezes até tinham esses sintomas já de ter a depressão crônica e foram confundidas com mau humor, com agressividade, que era o jeito da pessoa colocar isso para fora, né? Até pelo receio de mostrar uma certa fragilidade, o homem por ter que ser durão, né? O pai da família, o forte, poderoso, ele não quer mostrar muitas vezes que está sofrendo, que tá chateado, a preocupação. E aí ele se fecha mesmo. Então é possível que uma pessoa tenha carregado isso ao longo da vida. A vida inteira, às vezes ele... Inclusive existe uma depressão. E sem tratamento, que é pior, né? Sim. E agora também, de repente, ele nem toma os remédios direito, aí não dá para ficar bom. Meu pai não está respondendo, tem que primeiro checar se está usando direito. E às vezes é complicada a resposta. Mas em relação ao mau humor, existe inclusive uma depressão crônica. Isso. Perfeito, a distimia. Crônica e leve, então a pessoa não tem tanto prejuízo assim no trabalho, nas relações, mas sempre mais pessimista, tem um olhar mais negativo, mau humor, né, e tudo. Então pensa que é o jeito da pessoa e pode ser uma depressão crônica chamada distimia. A distimia, para você ter ideia, a gente usa geralmente doses altas de remédio. É um pouco mais resistente. Quando já tem mais de 2 anos, porque né, já doutora? tem mais já de tem 2 aquele anos. quadro, Nossa, mais tem de gente 2 que passa anos, a que vida. a vida toda. Doutora, enquanto as senhoras estão falando aí, eu fico pensando aqui algumas pessoas que já conheci assim. E pode ser que alguém também que viva assim, que tenha essa característica, esteja ouvindo pela primeira vez isso sobre si. Pode ser que eu não seja assim, eu esteja assim, e eu posso melhorar. Bom, deixa eu acelerar. Sim, vamos. Nós temos aqui um outro caso, agora mudando de assunto. Boa noite, meu nome é Paula, tenho 28 anos e fui diagnosticada com transtorno do pânico. Gostaria de saber se quem tem SP tem mais tendência de ter depressão. Perfeito. Olha só,
até esclarecer essa parte do pânico, eu acho interessante que a gente fala muito assim, isso é pânico, né? Vamos esclarecer o que é, né? Uma crise ansiosa, qualquer um pode ter uma crise de pânico, pode ter uma crise ansiosa de pânico, qualquer um. O transtorno é o medo que a pessoa vai tendo de ter uma crise, é o medo que ela... Será? Eu tive crise na fila do ônibus, então ela vai evitando, ela vai... Então, a evitação, o medo que causa o transtorno do pânico. Só que algumas pessoas são tão graves, o medo é tão grande, que cai naquilo que eu falei no outro bloco. Ela começa a se desgastar tanto e facilmente tem comorbidade com quadro depressivo. Começa a se isolar, fica com medo de sair na rua e ter crise, Então, é muito associado nesse sentido, sabe? E uma pessoa depressiva pode ter crise de pânico. Não necessariamente, olha aqui, né, ter transtorno de pânico, mas um indivíduo com a depressão ansiosa pode ter uma crise. E as características da crise de pânico, por favor, para quem não sabe? Interessantíssimo falar. Crise de pânico, nossa, quem tem, fala para mim, doutora, não esquece que teve, porque é um desespero, é uma angústia, um medo enorme que domina a pessoa, um medo de ter alguma doença grave, tanto que a maioria... Racional mesmo. Racional, domina o indivíduo, medo de enlouquecer ou de ter uma doença grave. A maioria para no hospital porque acha que está tendo um AVC, um infarto e tudo. Taquicardia, coração acelerado, falta de ar, é a sensação de falta de ar, né? Ela não está realmente com falta de ar, mas é a sensação como se fosse tremores, suor frio. Agora, imagina isso tudo, né? É muito impactante. E a pessoa tem certeza, naquele momento, que ela vai... É uma junção de coisas, né? A gente diz, a depressão, ela é excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa vive ansiosa por coisas, né? Tanto que a palavra preocupação é preocupar por coisas que 90% das coisas que a gente se preocupa nunca vão acontecer. Mas a pessoa entra num ciclo de descarga, principalmente de cortisol, muito grande. É normal todos nós sentirmos medo, né? O medo até é bom para prevenir a gente de algumas situações e até para salvar a nossa vida, da sobrevida, quando você sente que você, né, vai ser atacado ou você vai bater o carro, daquela coisa que, né, aquela que você freia, que você sente aquela descarga de cortisol muito grande, de adrenalina na sua corrente sanguínea, mas é uma coisa normal, momentânea. Agora, a pessoa com uma ansiedade muito grande, ela é cercada de medo, ela passa a ter medo de tudo. E aquilo vai aumentando, e a descarga vai aumentando, e fica realmente, ela passa a viver aqueles medos, como se tudo aquilo que ela estivesse imaginando fosse a realidade dela. Então, fica muito complicado. Ela realmente, eu conheço muitos casos que pararam no hospital achando que estavam morrendo e não tem absolutamente nada de físico, está normal, mas é aquilo que a mente, né, constrói. A nossa mente é o detonador de tudo aquilo que a gente vive na realidade. Eu tenho aqui uma junção das três, provocada pelo uso de drogas, e eu vou sempre usar apenas o primeiro nome de cada um de vocês que estão mandando aqui para preservar também, não é? Com certeza. Boa noite. Depois de quase morrer após o uso de drogas, acabei adquirindo 3 doenças: ansiedade, pânico e depressão. Faço acompanhamento psicológico, porém tenho vivido em uma instabilidade muito grande a nível de temperamento e humor. O acompanhamento psicológico é o suficiente? Existe algo mais a ser feito? Preciso me livrar dessa mente negativa, pois estou perdendo o desejo pelas coisas, pois tudo meio que perdeu o sentido para mim. É o Gabriel. Ela precisa de remédio. Sim, porque assim, muita gente me pergunta, essa é uma dúvida, assim, quando ir num psicólogo, quando ir num psiquiatra, né? Essa dúvida é muito frequente. Dependendo da gravidade, uma depressão leve, né, associada a alguns estressores, pode ser tratado somente com terapia. Mas os estudos indicam que a associação terapia e medicação é superior. Tanto só a medicação, tanto só a psicoterapia. Em todos os casos, leve, moderado, grave. Então, a associação é super bem-vinda. No caso dela, que já tem um histórico de uso de droga, né, que está com esse quadro de difícil controle, eu acredito que seja provável que ela necessite dos dois, que ela se beneficiaria dos dois. Mas é difícil dizer assim, sem conhecê-la, né? É complicado. E a dúvida dela, a questão é se está associado, né, o uso totalmente associado. Droga é um fator estressor para o cérebro, sim, e ela vai abrir um quadro, ela pode abrir um quadro de bipolaridade, se ela tiver tendência de depressão e tudo. Agora, o mais interessante disso tudo, eu vejo muito com o uso de álcool, ela falou de outras drogas também, é aquele
paciente que tem depressão, não sabe, ansiedade, Isso. e tenta se tratar com o uso de drogas, né? Eu sou ansioso, eu uso maconha para relaxar, eu uso álcool para fugir dos meus problemas. E aí vira uma comorbidade, que é super frequente. Então, eu não sei, no caso dela, o que é que começou primeiro. De repente, ela já tinha uma tendência e, de repente, favoreceu esse uso de drogas. Ela, né? o Gabriel, ela, pessoa, o Gabriel. Outro caso, eu vou aqui passando mais. Vamos lá. Itamar diz assim, minha filha tem medo de ficar só. Ela tem 28 anos, já fazem quase 5 anos isso. Faz tratamento com psiquiatra e psicóloga. O que poderia ser feito? Eu também tenho depressão, mas consigo, dentro do possível, me controlar. Ela já está em segmento, né? Esse Já Sim, é um Aham. histórico, né? Pois é interessante assim, no caso dela. A medicação vai diminuir a ansiedade de uma forma geral, esses medos, esse excesso de medo e tudo. E a terapia, esse medo de ficar só, a terapia foca muito na exposição, né? Aquilo, né? De devagarzinho ela ir mexendo com as Na crenças. terapia, o que a gente trabalha? Primeiro, a gente trabalha muito essas vivências, o histórico dela, como ela chegou, porque para ela ter um histórico atualmente de medo, de querer ficar sozinha, tem alguma coisa lá atrás que a gente teria que rever. Então, justamente a gente puxa no paciente as vivências dele e algumas coisas do que aconteceu através da terapia, porque às vezes falando assim, a gente pensa que não tem nada a ver com aquele caso da depressão, do que ela está sentindo atualmente. Mas sempre tem ligação. Nós somos o que nós vivemos. A nossa mente, quando a gente é criança, é como se fosse um CDzinho virgem que vai gravando as nossas vivências. Deve ter algumas crenças limitantes aí no meio da história. Todos nós, né, até os 12 anos, a gente vai armazenando coisa que durante a vida, se a gente não tratar, muitas vezes aquilo pode estar nos prejudicando. Então, a terapia auxilia muito nesse sentido, dela se conhecer, porque às vezes quando você fala dos teus problemas, você lembra coisas que você vivenciou, e o psicólogo, o que vai fazer na terapia? Te ajudar a ressignificar aqueles fatos. Ela vê com outros olhos a própria história dela, né? Então, quando ela faz isso, a gente mostra que é possível uma nova história daqui para frente. É aquilo que a gente fala de fazer as pazes com o passado, aceitação, pessoa que tem muita culpa, pessoa assim, às vezes tem muita culpa, muita mágoa do passado, de coisas que não aceitou. Então, a pessoa tem sim que fazer uma faxina, uma limpeza na vida, aceitar as coisas, perdoar a si e aos outros também, para começar uma fase nova e mudando hábitos, mudando comportamentos, né? Porque o que a gente trabalha muito é isso. A postura do paciente, isto é, ele buscar, ele colaborar com esse tratamento, com essa indicação. Isso é primordial. Isso é importante. É primordial, indispensável. É fundamental, porque se ele não tiver a vontade de se ajudar, fica muito mais difícil, né? A dose, mesmo tomando remédio. Primeiro, porque ele não vai nem querer tomar remédio e vai até se sabotar no uso da medicação, né? Se não quiser se ajudar. Mas existe, por exemplo, aquele paciente que espera que o tratamento também, né, que a medicação traga faça tudo, né? Assim, então, eu volto novamente no diabetes. É um exemplo assim, né? Tem a parte que é do paciente. Por exemplo, na verdade, a medicação funciona como um facilitador de mudanças. Facilitador. O que eu vou fazer com mesmo, isso? Né? Isso, para propiciar. O que estiver faltando, neurotransmissores ali, ele vai... mudança. E aí, se o paciente fica acomodado, eu trato aquela depressão, mas ele continua com os mesmos hábitos, com o mesmo tipo de estresse, não faz atividade física, não busca fonte de prazer. Não. Então, essa falta de colaboração não ajuda na recuperação. O que eu falo para as minhas pacientes, nosso corpo é tão perfeito que a gente tem condições de produzir nosso organismo tudo sozinho. Mas tem certas fases que você, né, num quadro de depressão, que a pessoa ela não consegue sozinha, realmente, sem a medicação, essa química está tão comprometida, essa alteração, né, dos neurotransmissores, que ele precisa mais serotonina, mais dopamina, noradrenalina, todas essas substâncias que precisa ser através dos remédios. Se a pessoa, em paralelo com a medicação, ela for tendo um estilo de vida melhor, de fazer atividade física, de dormir melhor, a própria alimentação. Psicoterapia.
a terapia, junto que ela vai reformulando, vai ressignificando essas coisas do passado e criando um projeto de vida para ela, porque a pessoa precisa mudar, sim, os seus comportamentos. Né? Porque a gente sente aquilo que a gente está pensando. Então, a pessoa precisa aprender que ela tem que pensar positivamente, que ela tem que agir mais proativamente para o bem-estar dela, ser sociável, faz muito bem, né? Aquele negócio, tá meio para baixo, liga uma música, sai dançando, cantando, ela tem que saber que ela tem que fazer por ela, né? Para se ajudar. Tá bom, olha, não param de chegar aqui perguntas e nós vamos ter que acelerar mais ainda. Vamos lá. Mas a última que eu vou perguntar agora, mas depois a gente vai sair para o bloco, já vou deixar aqui. A depressão pode causar tensão nos ombros, dores nos braços e uma porção de outras perguntas aqui sobre a andropausa. Os homens podem sofrer com a doença na andropausa. Já, depois desse intervalo, no próximo bloco.